E aí, tudo certo? Vamos mergulhar de cabeça num dos assuntos que mais tira o sono de quem estuda para concurso: os verbos. A ideia aqui é a gente desmistificar tudo, deixar as regras bem claras para garantir aqueles pontos que, no final, fazem toda a diferença para a aprovação. Se a resposta for sim, pode relaxar. Muita gente acha que verbo é um labirinto, mas a verdade é que, com o mapa certo em mãos, a gente acha a saída rapidinho. Pode considerar essa nossa conversa aqui como um mapa que vai transformar essa dificuldade em segurança total na hora da prova. Então, para a gente dominar os verbos de vez, o primeiro passo é entender como eles são montados. Pensa que é tipo uma peça de Lego. Quando a gente entende cada bloquinho, a construção inteira faz muito mais sentido. Essa aí é a definição de livro, né? Mas, na prática, o que é o verbo? É o coração da frase. É a palavra que dá movimento, que diz o que está acontecendo, como alguém está ou o que a natureza está aprontando. Olha que legal como a gente consegue desmontar um verbo como amar. O radical am é a alma do verbo, é o que carrega o significado principal. A vogal temática, esse A, é tipo a identidade dele. Ela diz que ele pertence à primeira conjugação. E as vezinências? Elas são os códigos que informam tudo, o tempo, o modo, se é singular ou plural. Pegar essa estrutura é a base de tudo. Beleza, a gente já viu as pecinhas. Agora vamos ver como a gramática organiza tudo isso em categorias. Entender essa classificação é fundamental para fazer análise sintática, um assunto que, nossa, chove em concurso. Existem basicamente 3 grandes jeitos de classificar os verbos. A gente vai dar uma olhada em cada um, porque cada classificação nos dá uma pista diferente sobre o papel do verbo dentro da frase. A predicação tem a ver com o relacionamento do verbo com o resto da frase. O verbo intransitivo, tipo nasceu, é autossuficiente, ele se basta. Já os transitivos são carentes, eles precisam de um complemento. E os de ligação, como está, funcionam como uma ponte, só conectando o sujeito a uma característica. Dominar isso aqui é o pulo do gato para análise sintática. Essa aqui é a classificação mais direta, a mais fácil. Terminou em AR, primeira conjugação. Em AR, segunda. E em IR, terceira. Parece básico, e é, mas esse conhecimento é o alicerce para a gente entender os padrões de conjugação. Aqui, a gente olha para o comportamento do verbo na hora de conjugar. Os regulares são os previsíveis, os certinhos. Os irregulares e anômalos já dão um pouco mais de trabalho, exigem memorização. E aí vem os defectivos e os abundantes. Esses são os preferidos das bancas para criar pegadinhas, então muito olho neles. Agora, vamos analisar a relação do sujeito com a ação verbal. É aqui que a gente fala das vozes verbais, que nada mais são do que a definição de quem está no comando, quem faz a ação e quem recebe. Na voz ativa, o sujeito é o agente, ele que faz acontecer. Na passiva, ele é o paciente, ou seja, só recebe a ação. Na reflexiva, a ação bate e volta no próprio sujeito. E na recíproca, a ação é trocada entre 2 ou mais sujeitos. Os exemplos aí deixam tudo bem claro, né? Anota isso em letras garrafais. As bancas de concurso adoram pedir para a gente fazer a transposição de vozes. Saber converter uma frase da voz ativa para passiva, e o contrário também, é uma habilidade que tem que estar afiada. E olha só como o processo é quase uma receita de bolo. O objeto direto da ativa, o criminoso, vira o sujeito da passiva. A gente pega o verbo principal, joga para o particípio e usa o verbo ser como auxiliar. E o sujeito da ativa, a polícia, vira o agente da passiva. É uma fórmula, não tem erro. Bom, chegamos na parte mais importante. Vamos focar agora nas armadilhas, naqueles erros que mais eliminam candidatos. Dominar esses detalhes é o que vai diferenciar quem passa de quem fica pelo caminho. A famosa partícula C. Ela pode ter funções bem diferentes e, dependendo do que ela está fazendo ali, a regra de concordância do verbo muda completamente. Essa é, sem dúvida, uma das maiores fontes de confusão e de erro em prova. O segredo é o seguinte: com o C apassivador, o verbo tem que concordar com o sujeito. Por exemplo, em vendem-se carros, o verbo está no plural para concordar com carros. Agora, quando o C é indeterminador, o sujeito é desconhecido, e aí o verbo fica travado no singular, como em precisa-se de voluntários. A chave para saber qual é qual está na transitividade do verbo. Quem nunca viu uma placa com essa frase, né? Esse é, talvez, o erro gramatical mais comum que a gente vê por aí. E é um prato cheio para as bancas de concurso testarem a atenção de todo mundo. Então, vamos corrigir de uma vez por todas.
Como alugar é um verbo transitivo direto, a gente está falando da voz passiva sintética. A gente tem que perguntar para o verbo o que é que se aluga. A resposta: casas. Se casas é o sujeito e está no plural, o verbo tem que ir para o plural junto. Alugam-se casas. Fim de papo. E no fim das contas, tudo está conectado. A gente começou lá atrás desmontando a estrutura do verbo. Depois vimos como essa estrutura define a função dele na frase. E por fim, como essa função determina as regras de concordância. É um sistema lógico, não é só decoreba. Com essa base bem construída, os verbos deixam de ser um bicho de 7 cabeças e passam a ser uma ferramenta a nosso favor. A chave agora é praticar. Continue aplicando esse raciocínio e a aprovação vai chegar cada vez mais perto. Até a próxima!